Fala, pequeno pôneis! Tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET 2021, volume 2, semana 1. Bora lá então? O que vai ter no vídeo de hoje, galera? No vídeo de hoje a gente vai basicamente fazer uma introdução à eletrostática, além de fazer as 4 questõezinhas do PET aí. Então bora lá? Bom, a gente vai começar pelo átomo. E o átomo é um conceito de indivisível, do grego ele vem como indivisível. Hoje a gente sabe que ele não tem nada de indivisível, porque ele é constituído por partículas menores. Mas o átomo ele é constituído de duas partes. Uma parte central, que a gente chama de núcleo, e esse núcleo ele é onde fica basicamente toda a massa do átomo e é uma parte muito pequena do átomo mesmo. Ela é a menor parte do átomo e é onde fica basicamente toda a massa. Então essa parte central aqui, fora de escala no meu desenho, ela é o núcleo. Essa parte externa do átomo aqui, que é com relação a todo o volume que ele ocupa, a gente chama ela de eletrosfera. E a eletrosfera recebe esse nome porque é onde ficam os elétrons, tá? Ou ela é constituída pelos elétrons basicamente. O átomo praticamente todo é constituído por eletrosfera e ela praticamente não tem massa, é como se fossem espaços vazios, já que o elétron é muito pequeno e tem uma massa muito pequena. Só como curiosidade mesmo, se o núcleo tivesse o tamanho de uma ervilha, o átomo como todo teria o tamanho de um estádio de futebol. Doideira, né? Então, falando um pouquinho melhor dessas partículas que constituem o átomo, a gente tem os prótons, que são esses aqui desenhados, representados de azul. Eles ficam no núcleo e eles têm cargas positivas. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais do que é essa carga positiva. Não pensem que ele tem um mais desenhado nele, tranquilo? Além dos prótons, a gente tem os elétrons que ficam na eletrosfera, que ficam na maior parte do átomo e na parte mais externa. Prestem atenção nesse detalhe. Os elétrons eles são mais externos, ficam mais na periferia e os prótons eles ficam no núcleo, presos no núcleo do átomo. Tudo bem? Os elétrons eles possuem carga negativa, cargas opostas aos prótons. E além disso, eles têm uma massa muito pequena se comparada com os prótons e a dos nêutrons, que já é muito pequena. Tranquilo? E por último, a gente tem os nêutrons. Os nêutrons eles são essas partículas que também ficam no núcleo. Ele tem uma massa próxima à massa do próton, mas não possuem carga. Tudo bem? Então essa propriedade que os prótons e os elétrons têm, que é cargas elétricas, que é oposta em um e o outro, o nêutron não tem. Tranquilo? A carga elementar é a carga de um próton ou de um elétron. Esse valor a gente vai utilizar muito no decorrer da matéria. Ele vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse valor é conhecido como carga elementar, que é a carga de um próton ou de um elétron. Positiva para o próton, negativa para o elétron. Tá bom? Bom, bora falar de carga elétrica então. A carga elétrica é uma propriedade dos corpos. Na verdade, uma propriedade de alguns tipos de partículas, que são os prótons e os elétrons. Como assim, Nathan? Não entendi muito bem, não. Bom, os corpos possuem algumas propriedades, como, por exemplo, massa, altura, temperatura, e uma delas é carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade própria, intrínseca de prótons e de elétrons. Só existem nesses dois tipos de partículas. A gente pode fazer um corpo ficar com esses efeitos de carga elétrica, se a gente deixar ele com excesso de prótons ou um excesso de elétrons. Mas o que essa carga elétrica faz? Ela dá a esses prótons e elétrons a capacidade de interagirem entre si, a capacidade de se atraírem ou se repelirem dependendo da situação, tá bom? Apesar dela ser uma característica que tanto prótons quanto elétrons têm, ela é oposta nos dois. Como assim oposta? Ela é a mesma característica, ela é a mesma propriedade, só que ela tem efeito oposto em um e no outro. Então, para diferenciar esses dois, a gente usou cargas positivas e negativas. Podia ser bonito e feio, azul e amarelo, coisas opostas, né? Dia e noite, mas a gente preferiu usar positivo e negativo aqui, tá bom? Então, essas cargas elétricas dão a propriedade para os prótons de se repelirem. Prótons com prótons, quando interagem, eles se repelem. Elétrons com elétrons acontece a mesma coisa, quando eles interagem, eles se repelem. Só que prótons e elétrons, quando eles interagem, acontece o inverso, acontece uma força de atração.
Por isso que essa característica é oposta. Quando eu interajo elétron com elétron, ou próton com próton, a força é de repulsão. Mas se eu troco um deles, a força fica invertida. Por isso as cargas são inversas em um e no outro. Tudo bem? Bom, os nêutrons já não acontece isso. Se eu colocar dois nêutrons para interagirem, não acontece nada. Da mesma forma que se eu colocar um nêutron e um próton, também não acontece nada, eletrostático, e nem se eu colocar um nêutron e um elétron. Ou seja, essa característica que existe em prótons e elétrons não existe no nêutron. Ela é intrínseca, ela é própria apenas de prótons e de elétrons. Tranquilo? E dá para a gente perceber aqui que cargas de mesmo nome, quando eu interajo prótons e elétrons, próton com próton e elétron com elétron, a força é sempre de repulsão. E quando eu interajo próton com elétron, a força fica de atração. Aí vem aquela velha máxima que os opostos se atraem, né? Pelo menos na eletrostática isso é verdade. Então, cargas de mesmo nome, elas se repelem. Cargas de nomes opostos ou de sinais opostos, elas se atraem. Tranquilo? Os nêutrons, por não possuírem carga elétrica, eles não interagem nem com prótons, nem com elétrons. Fechou? Bom, agora a gente vai falar de objetos, de corpos que não são partículas, né? Não são prótons nem elétrons, mas que têm essas características de carga elétrica. Quando isso acontece, a gente fala que o corpo está eletrizado. Objetos neutros não é que eles não possuem cargas. Todos os corpos são constituídos de átomos, e os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Então, os corpos neutros, eles possuem prótons e elétrons, só que em quantidade igual. Eles sofrem força eletrostática diferente da partícula nêutron. Os corpos neutros, eles são atraídos sempre por cargas elétricas. Daqui a pouquinho, quando eu falar da indução, isso vai ficar mais claro. Mas não associem corpos neutros à partícula nêutron. São coisas diferentes. O corpo neutro, ele possui tanto prótons quanto elétrons. Ele tem carga, tá bom? Só que na mesma quantidade. Posso representar isso assim, com a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ou assim, sem desenhar nenhuma carga. O que não quer dizer que não tem nenhuma carga, só que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Bom, e aí a gente tem os corpos eletrizados. Quando a gente fala de corpos eletrizados, eles podem estar carregados positivamente ou negativamente. Positivamente quer dizer que ele tem um excesso de cargas positivas, ele tem um excesso de prótons, tudo bem? E como que a gente pode representar esse corpo carregado positivamente? Com mais prótons que elétrons, né? Eu desenho mais prótons do que elétrons, ou simplesmente eu desenho só os prótons. O que não quer dizer que ele não tem elétrons. Corpos carregados positivamente têm uma quantidade gigantesca de elétrons, só que eles possuem mais prótons do que elétrons. Tranquilo? Bom, e os corpos eletrizados negativamente é o contrário. Eles possuem um excesso de elétrons, eles têm mais elétrons que prótons. Posso representar eles desenhando mais elétrons que prótons, ou, para simplificar, eu posso desenhar só os elétrons. Isso não quer dizer, novamente, que ele tem só elétrons. Ele tem muitos prótons, só que ele tem uma quantidade maior de elétrons. Tranquilo? Bom, então bora fazer a primeira questãozinha aqui. A matéria em seu estado normal, ou em seu estado neutro, não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria... Então aqui, ó, eu sei que a matéria é constituída por prótons, elétrons e nêutrons, por átomos, tá? E aí eu não tenho átomo constituído só por nêutrons, sempre tem prótons, elétrons e nêutrons. Na verdade pode não ter o nêutron, mas sempre vai ter prótons e elétrons, tranquilo? E se ele está neutro, não significa que ele não tem cargas elétricas. Na verdade, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então é constituída somente de nêutrons, não existe átomos constituídos somente de nêutrons, e a matéria é constituída de átomos. Possui maior número de nêutrons do que de prótons, não necessariamente. Possui quantidades iguais de prótons e elétrons. O corpo, para ele estar neutro, para ele estar nesse estado normal, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Portanto, a resposta certa aqui, letra C. Tranquilo? É constituída somente de prótons? Também não, tá bom? Bom, bora falar um pouquinho de isolantes e condutores. Na natureza, existem dois tipos de materiais, os isolantes e os condutores. Nos condutores, as cargas elétricas conseguem se mover com facilidade, então eu vejo um movimento dessas cargas elétricas. Se essas cargas elétricas são atraídas para um lado,
elas vão para aquele lado. Se elas são repelidas, elas se espalham dentro desse corpo, tá bom? As cargas elétricas elas conseguem se mover dentro desses corpos condutores. Exemplos aqui são os metais de forma geral e o planeta Terra, tá bom? Bom, e aí, o que acontece? Por exemplo, eu tenho um corpo aqui que ele está neutro, tranquilo? Ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Se eu chego um bastão carregado positivamente perto dele, as cargas elas se separam. Observe só, as cargas elas se separam. Essa separação das cargas é chamado de fenômeno da indução. E aqui, por que elas se separam? Porque as cargas negativas, os elétrons, eles são atraídos pelo bastão. Então, eles migram da região esquerda para a região direita desse corpo, deixando o lado direito carregado negativamente e deixando os prótons aqui à esquerda, ou seja, o lado esquerdo carregado positivamente. Então, as cargas positivas elas são repelidas e as negativas elas são atraídas. E é aqui que eu consigo explicar por que os corpos neutros eles são atraídos. Por quê? Porque aqui vai aparecer força elétrica de atração entre as cargas negativas e uma força elétrica de repulsão. Só que como as cargas opostas ficam mais próximas aqui, a força de atração vai ser maior que a de repulsão. Por isso que os corpos neutros eles são atraídos. Tá? Uma prova disso é uma brincadeira que a maioria das pessoas já devem ter feito, que é esfregar uma caneta, um balão, uma bexiga de festa na cabeça e depois pegar pedacinhos de papéis muito pequenos e ver que esses papeizinhos eles vão de encontro à caneta ou vão de encontro à bexiga. A bexiga ela ganha cargas quando você esfrega aqui por atrito, tá? Quando você esfrega duas superfícies diferentes, há um movimento de elétrons de um para o outro. Então um fica negativo e o outro fica positivo. Beleza, a bexiga ficou carregada. Mas o papelzinho, ninguém fez nada com ele. O papelzinho está neutro e mesmo assim ele é atraído. Ele é atraído por essa separação das cargas aqui, tá? Que essa separação nos condutores ela é chamada de indução porque ela acontece de forma mais intensa. Nos isolantes, as cargas não têm tanta liberdade para se mover. Na verdade, os isolantes são conhecidos por oferecer uma resistência, uma oposição a esse movimento de cargas. Tranquilo? Então, eles dificultam o movimento das cargas. As cargas não se movem com facilidade dentro desses isolantes. É bom frisar aqui que os isolantes são isolantes até determinado ponto. Eles possuem uma rigidez dielétrica que a gente chama, que é o máximo que eles conseguem segurar essas cargas sem se mover. Se tiver muita força externa, né, se tiver muita, a gente chama isso de uma forma mais técnica, tensão elétrica ou diferença de potencial externa, essas cargas elas vão se mover mesmo em um isolante. Por exemplo, se você tiver calçado com um chinelo de borracha e encostar na maçaneta da porta, você dificilmente vai tomar um choque, né? Mas se você encostar num fio de alta tensão, essa borracha não vai ser suficiente para te isolar, porque aí vai ter muita tensão, muita diferença de potencial, e aí esse corpo que teoricamente era isolante, ele passa a conduzir. Tranquilo? Bom, exemplos aqui é o ar, a borracha, o vidro, a madeira, tá bom? E aí, nos isolantes, os elétrons eles estão muito presos aos seus núcleos, bem mais do que nos metais que possuem a sua última camada, que a gente chama de camada de valência incompleta. Então, os elétrons da última camada eles ficam mais soltos, mais fáceis de retirar. Já nos isolantes, os elétrons ficam bem presos aos seus núcleos, como se eu formasse pequenos grupinhos aqui, né, de elétrons presos aos seus núcleos. Quando eu chego a esse bastão externo aqui, observe aqui, que os elétrons, apesar de não saírem do seu núcleo, eles mudam a sua posição se aproximando do bastão carregado positivamente aqui também. Essa separação das cargas aqui, ela é bem menos intensa, obviamente, que na indução. Só que ela também acontece. E é por isso que mesmo corpos isolantes, eles são atraídos por corpos carregados. Essa separação das cargas aqui é chamada de polarização. Então, a indução é a separação total das cargas, e quando essa é apenas um alinhamento, né, os elétrons ficam todos para o mesmo lado e os prótons todos para o lado oposto, é chamado de polarização. A polarização acontece em isolantes e a indução acontece em condutores. Não tem nenhuma questão disso no PET, é só para a gente ficar esperto mesmo, inteligente e entender o que acontece no nosso dia a dia. Tranquilo, galera? Bom, bora então falar dos corpos eletrizados. Os corpos eletrizados
quando ele é isolante, as cargas não conseguem se mover. Então, mesmo que você coloque vários elétrons num pedacinho, isso vai ficar desse jeito. Porque esses elétrons, apesar de se repelirem, eles não conseguem se espalhar pelo corpo aqui. Já nos materiais condutores, quando eles estão eletrizados, ou seja, quando eu jogo um tanto de elétrons aqui, eles começam a se repelir. Aqui também, só que eles não conseguiam se mover. Aqui eles conseguem se mover, então eles vão se espalhando. A carga em excesso sempre vai para a superfície externa de um corpo condutor. Então essa carga em excesso sempre fica na superfície externa de um corpo condutor. Também um detalhe muito comum em provas, beleza? Bom, bora fazer a 2 aqui então? Antes de fazer a 2, galera, se inscreve no canal, deixa seu joinha, não vai cair seu dedo, não custa nada e ajuda muito o tio aqui, tá bom? Bora para a 2 então. Um isolante elétrico. Então, o isolante é aquele material que dificulta o movimento das cargas, né? Ele não pode ser carregado eletricamente. Ele pode ser carregado eletricamente, sim. Essas cargas só não vão se espalhar por ele, mas eles podem ser carregados, sim. Por exemplo, quando eu pego uma bexiga isolante e esfrego na minha cabeça, ela ganha carga elétrica, ela fica eletrizada. Tranquilo? Não contém elétrons. Os corpos isolantes eles também são feitos de átomos, que possuem prótons, elétrons e nêutrons. Então, eles possuem elétrons sim. Ter de estar no estado sólido. Nem todo isolante está no estado sólido. Por exemplo, o ar, ele está no estado gasoso, né? Então, já tem um furo aqui. Tem necessariamente resistência elétrica pequena. Resistência elétrica é a oposição à passagem de carga, oposição à passagem de corrente elétrica. Então, na verdade, é o contrário, né? Os isolantes eles têm resistência elétrica, em geral, alta, tá bom? Letra E, não pode ser metálico. Essa é a verdade, né? Como os metais eles têm a camada de valência incompleta, os metais são menos presos ao núcleo. Então, os metais eles têm esses elétrons fáceis de remover, então é fácil das cargas se moverem dentro desses metais. Portanto, os isolantes eles não vão poder ser metálicos. Por mais que tenham metais que sejam apenas semicondutores e não condutores de forma geral, nenhum metal é isolante. Então, para ser isolante, não pode ser metálico. Resposta certa aqui, letra E. Bom, bora falar de eletrização então? O que é a eletrização? A eletrização de um corpo é mudar o seu balanço, é tirar o seu equilíbrio. Um corpo neutro ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Eletrizar um corpo é deixar ele com excesso ou de prótons ou de elétrons. Quando eu deixo ele com excesso de elétrons, ele fica carregado negativamente, porque a carga do elétron é negativa. Quando eu deixo ele com excesso de prótons, ele fica carregado positivamente, porque o próton possui carga positiva. Então aqui o corpo positivo ele tem um excesso de prótons, né? Depois de ser eletrizado, ele ficou com excesso de prótons, e o corpo negativo ele tem um excesso de elétrons, tudo bem? Bom, mas como é que eu posso deixar um corpo carregado positivamente? Apesar de, na teoria, a gente poder mover tanto prótons quanto elétrons, na prática, só os elétrons que estão mais disponíveis para esse movimento. Os prótons eles estão no núcleo, e é muito mais difícil de retirar ou colocar prótons dentro de um corpo. Por isso que, na prática, o que a gente considera mesmo é movimento de elétrons, tá? O corpo ganha ou perde elétrons. Como assim, Nathan? Bom, para o corpo ficar com excesso de cargas positivas, um corpo neutro ficar carregado positivamente, eu posso ou colocar prótons, que deixaria ele com excesso de prótons, ou pegar esse corpo que estava neutro e retirar alguns elétrons, que eu também deixo ele com excesso de prótons. Apesar de, na teoria, os dois fazerem sentido, o que acontece é somente esse daqui, que é retirar os elétrons. Tranquilo? Esse da direita aqui, que é colocar prótons, não acontece. Então, eu poderia colocar prótons ou retirar elétrons, mas na prática o que a gente consegue fazer é somente retirar elétrons. E o corpo negativo? Eu pego um corpo neutro e quero deixar ele carregado negativamente. Eu poderia colocar elétrons nele, ou pegar esse corpo que estava neutro e retirar alguns prótons. Ele também ficaria com excesso de cargas negativas. Só que na prática a gente não consegue retirar os prótons de forma simples, né? Na natureza acontece naturalmente o processo de ganhar elétrons. Então esse da esquerda não acontece. O que acontece é o da direita, apesar dos dois fazerem sentido. Tranquilo? Então, pelos elétrons estarem mais externos, é eles que a gente consegue tirar e colocar com mais facilidade.
Beleza? Bora para 3 então? As palavras que completam corretamente as lacunas do trecho abaixo são respectivamente: se um corpo eletricamente neutro acrescentarmos partículas negativas, desaparece o equilíbrio de cargas. O efeito total das partículas negativas supera o das positivas, e podemos dizer que o corpo está carregado negativamente. Podemos também carregar positivamente um objeto. Então, como a gente já viu, para deixar um corpo neutro carregado positivamente, a gente poderia colocar prótons, acrescentar as partículas positivas, ou a gente poderia retirar elétrons. Como a gente já falou, na prática o que acontece é de retirar os elétrons, uma vez que é difícil mexer na quantidade de prótons. Tudo bem? Então podemos carregar positivamente um objeto fazendo o quê? Retirando, né? Retirando partículas. Quais partículas? As partículas negativas, né? Partículas negativas, e deixando, portanto, um excesso de cargas positivas. Quando ele está com a mesma quantidade de cargas negativas e positivas, eu retiro as cargas negativas, ele fica carregado positivamente. Portanto, a resposta certa aqui é letra B de bola, retirando cargas negativas, deixando ele com excesso de cargas positivas. Tranquilo? Bom, bora para a última então? O calor proveniente do Sol, por irradiação, atinge o nosso planeta e evapora a água que sobe, por ser ela, ao nível do mar, menos densa que o ar. Ao encontrar regiões mais frias na atmosfera, o vapor se condensa sobre as partículas dispersas no ar, poeira, fumaça, etc., formando pequenas gotículas de água que compõem, então, as nuvens, podendo, em parte, solidificar-se em diferentes tamanhos. Os ventos fortes facilitam o transporte do ar próximo ao chão. A temperatura em dias de verão chega a quase a 40 graus Celsius para o topo das nuvens, quando a temperatura alcança 70 graus Celsius. Há um consenso entre pesquisadores de que, devido à colisão entre partículas de gelo, água e granizo, ocorre a eletização da nuvem, sendo possível observar a formação de dois centros, um de cargas positivas e outro de cargas negativas. Quando a concentração de cargas nesses centros cresce muito, acontecem então as descargas entre as regiões com cargas elétricas opostas. Essas descargas elétricas raios podem durar até 2 segundos e sua voltagem encontra-se em 100 milhões, entre 100 milhões e 1 bilhão de volts, sendo a corrente da ordem de 30 mil amperes, podendo chegar a 300 mil amperes e a 30 mil graus Celsius de temperatura. A luz produzida pelo raio chega quase instantaneamente, enquanto que o som, considera sua velocidade de 300 metros por segundo, chega num tempo 1 milhão de vezes maior. Esse trovão, no entanto, dificilmente será ouvido se acontecer a uma distância superior a 35 km, já que tende a seguir a direção à camada de ar com menor temperatura. Bom, galera, o que está acontecendo aqui? Basicamente, quando a gente tem a formação de nuvens e o vento com granizo e tal, gotículas de água, vai interagindo com essa nuvem, acontece um atrito, né? Acontece uma interação entre essas duas superfícies, de forma que começa a haver um movimento de elétrons de um para o outro. Nesse caso aqui, eu estou supondo que está havendo uma doação de elétrons dos ventos para as nuvens, ou seja, essas nuvens estão ficando carregadas negativamente. Poderia ser o contrário, acontece o contrário também. Tudo bem? Bom, essas cargas negativas vão induzindo a presença de cargas positivas aqui na superfície do solo, porque a Terra, como é condutora, um excesso de cargas negativas numa região atrai essas cargas positivas. Na verdade, repele os elétrons dessa região, deixando um excesso de cargas positivas ali em cima. Bom, e aí esses elétrons vão ficando doidos para descer aqui. E quanto maior vai sendo esse acúmulo de carga, maior vai sendo a vontade desses elétrons de descerem aqui. O ar ele é isolante, ele é uma barreira, como se fosse uma cerca aqui mesmo que impede esses elétrons de descerem. Só que essa cerca não é tão alta assim. Conforme a vontade de descer, conforme ele vai sendo atraído aqui para baixo, ele anima a pular essa cerca quando essa concentração de cargas vai ficando muito intensa. E quando de fato essa atração entre esses dois fica maior que o impedimento, há um raio. O que é esse raio? É a descida ou a subida, né, de partículas negativas de uma região para outra, diminuindo então essa diferença de cargas e deixando o ar novamente isolante.
Então, o que é o raio? O raio é fruto da concentração de cargas nas nuvens, ela induz uma carga oposta na superfície da Terra, e aí acontece o raio, que é essa descarga elétrica, esse movimento de cargas pelo ar. Conforme esse raio desce, ele gera luz, que é o relâmpago, e esse aumento de temperatura gera uma expansão no som, esse movimento no ar é um som, e esse som se espalha, que é o trovão. Então, o trovão é o barulho, o relâmpago é a luz e o raio é esse movimento de cargas no ar, tá bom? Então, aqui espero que tenha ficado entendido o que acontece para que caia um raio, beleza? Vamos apagar aqui e vamos continuar na questão. A eletrização que ocorre nas gotículas existente nas nuvens pode ser observada em inúmeras situações diárias, como quando em tempo seco os cabelos são atraídos para o pente, ou quando ouvimos pequenos estalos por ocasião da retirada do corpo de uma peça de lã. Nesse contexto, considere um bastão de vidro e 4 esferas condutoras eletricamente neutras, A, B, C e D. Então, eu tenho um corpo neutro, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e tenho 4 esferas também neutras, ou seja, com a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Beleza. O bastão de vidro é atritado em um ambiente seco com uma flanela, ficando carregado positivamente. Então, do mesmo jeito que o ar vai passando pela nuvem e vai havendo um movimento de cargas entre um e outro, aqui quando eu pego uma flanela e começo a esfregar ela aqui no meu bastão, vai havendo um movimento de cargas de um para o outro, porque são materiais diferentes. Então, nesse caso aqui, está passando elétrons do bastão para a flanela. Então, o bastão ele fica carregado positivamente. Tranquilo? Após esse processo, ele é posto em contato com a esfera A. Como assim posto em contato com a esfera A? Eu venho aqui e encosto a esfera A nele. Como esses dois corpos são condutores, vai haver um movimento de cargas de um para o outro. Então, vai haver uma passagem de elétrons do corpo A, da esfera A para o bastão, deixando a esfera A com excesso de cargas positivas e diminuindo a quantidade de cargas positivas desse bastão aqui. Tudo bem? Essa esfera, então, é aproximada das esferas B e C, que estão alinhadas com ela, mantendo contato entre si, porém não as toca. Então, eu coloco a B e a C em contato e chego a A perto. As cargas em excesso da A vão para a superfície mesmo, elas ficam na superfície externa dos corpos. O fato do A estar carregado agora positivamente, ele gera uma separação nas cargas do C e do B. Como os dois são condutores, as cargas conseguem se mover entre um e o outro sem dificuldade. Então, próximo da carga A, vai ficar um acúmulo de cargas negativas e próximo da C, na extremidade esquerda aqui da esfera C, vai ficar um acúmulo de cargas positivas. Então, vai haver aqui o fenômeno da indução, dessa separação das cargas. E agora, quando eu separar a B e a C vai estar positiva e a B vai estar negativa. A seguir, as esferas B e C que estavam inicialmente em contato entre si são separadas. Então, vou separar a B e a C aqui. A está positiva, a C está positiva e a B está negativa. E a B é aproximada da D, que está ligada à Terra por um fio condutor sem tocá-la. Então, vou trazer a D aqui para perto. A carga em excesso, tanto da C quanto da B, vai se distribuir pela superfície dos dois. O fato da B estar carregada, ela vai gerar o processo de indução aqui na D, a separação das cargas, vai atrair as cargas positivas e vai repelir as cargas negativas aqui. E a dela está em contato com a Terra, ela está ligada por um fio terra. Esse fio é um fio condutor que está em contato com a Terra. A Terra é condutora, né? Então ela é capaz de atrair ou de as cargas se moverem pela superfície da Terra também. Essas cargas em excesso aqui da D, esses elétrons, eles estão doidos para vazar, eles estão sendo repelidos pela carga B. Então esses elétrons aqui, eles vão correr para a Terra, porque agora tem um caminho fácil de percorrer, já que esse fio é condutor, e essas cargas negativas, ou pelo menos parcialmente, elas vão sair desse corpo D. E agora, ó, após alguns segundos, esse fio é cortado. Eu vou cortar esse fio D, de forma que esses elétrons que desceram aqui não tem como mais voltar. E aí eu tenho que a D ficou carregada aqui com cargas positivas. Então vou voltar a B lá para o lugar. A carga em excesso aqui da esfera D vai se distribuir pela superfície do corpo através de movimento de elétrons e tal. A partir da situação acima, é correto afirmar que o sinal da carga das esferas A, B, C e D é respectivamente. Então da A ficou positiva. Beleza. E a B? A B ficou negativa. E a C? A C ficou
positiva e a D também ficou positiva. Então, a resposta correta aqui é a letra E. Bom, galera, foi esse o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, curte no joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amiguinhos, ajuda o tio a crescer, que ele fica muito agradecido, tá bom? Forte abraço para vocês, galera. Feliz Natal. Tchau.